Cara, esse lance do chip na vacina, cara, como é que alguém pode acreditar nisso? Alguém me contou isso recentemente. Estou repetindo uma Não, mas eu coisa já que ouvi alguém isso me várias contou vezes. e que eu acredito que essa pessoa ouviu, porque... Não, eu também já ouvi isso. Eu há anos atrás fazia na FAAP, na Faculdade de Comunicação, onde eu dou aula, onde eu dou aula na graduação, mas isso há anos atrás, a gente recebia num trabalho que os alunos faziam, que eles traziam gente que acredita em coisa estranha, como se fosse um ensaio para fazer um talk show, uma coisa assim, né? De entrevistas. Eles entrevistavam os caras. Então veio o ET, gente que dizia que era ET. Caralho. E gente que dizia que estava com chip que o ET tinha colocado. Então essa história de ser chipado é uma história antiga, É né? velho. Agora, a novidade é achar que a vacina chinesa vai chipar a gente. É um nível de debilidade mental que você tem que fazer um esforço para escutar e não vomitar, né? Sim. Eu particularmente acho graça, cara. Eu Eu acho ouço engraçado. essas porra, eu acho graça. Não fico nem Não, eu puto. também acho graça. Que com o passar do tempo foi tanta coisa que eu ouvi que já me encheu o saco. De repente, eu sou vocês amanhã. Chega uma hora que enche o saco. Faz sentido, entendeu? faz De sentido. ouvir merda. É, bom, a gente já ouviu aqui que a Terra é plana, que a Terra é oca. É, eu também já ouvi essas coisas. Que tem uns seres vivendo na terra oca, dentro da terra. É. Terra plana Por também o já cara ainda ouvi. falou assim, por isso que tu não vê que de vez em quando saem uns mamute? Que caralho. Onde que ele viu o mamute? É, mamute. Os mamutes acabaram há muito tempo. Sim, eu vi uns descongelando agora por causa do aquecimento global. Congelando, né? Os bichos estão mortos há muito tempo. Há muito cara. tempo. Cara, mas me explica um pouco aí. Você... Eu não manjo muito bem o que é um filósofo, cara. Cara, eu posso explicar pra ele? Pode. Cara, ele basicamente tem as linhas de raciocínio dele, ele gosta de explorar elas o máximo possível e ele arranjou um dia de ganhar dinheiro. Então calma aí. Então tu Com tem, isso. tu tem um jeito específico de pensar, é isso? Então, assim, olha. Primeiro filósofo é uma formação universitária, profissional. Na origem não era. Platão Aham. criou uma escola que ele chamava academia. Tu acha que necessariamente um filósofo precisa estudar filosofia? Eu diria para você o seguinte: para você pensar de uma forma mais organizada, você precisa ter disciplina. Tá. Porque o filósofo tem que ler muito. Porque senão você começa a dar opinião idiota. Entendeu? Assim, tipo, tá chovendo hoje? Ontem não choveu. Quer dizer, nada. Então você tem que ler muito. Pensar profissionalmente significa que você tem que estar lendo, entrando em contato, seja textos clássicos, autores atuais. Tem que ler muito. Por isso que eu falo que filósofo normalmente vive com os mortos. Porque a gente Fica fica lendo direto. o tempo inteiro lendo, e isso é a profissão. Então, se você não gostar disso, fudeu, né? Agora, desde o século XIX para cá, mais sistematicamente, filosofia virou uma profissão. Então, normalmente você dá aula, né? Você dá aula, seja em filosofia, seja em outros cursos. No século XX, na França, surgiram assim os primeiros filósofos pop. Sartre, Albert Camus, Merleau-Ponty, ali depois da Segunda Guerra, que ficaram famosos, davam entrevista em jornal, escreviam em revista. Então, Camus eu li bastante Camus, na faculdade. Mito de Sísifo, Estrangeiro, foram os primeiros filósofos pop, digamos assim, da história, e foi na França. Então eu diria para você que assim, um filósofo, ele pode ser apenas um reprodutor de muitas das ideias que ele estuda. A gente na formação, a gente tem que fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, sustentar tese, né? O doutorado tem que ser original. E agora, você pode ou não desenvolver visões mais originais, que você chamou de ter umas ideias e tal. A nossa formação não é para isso. A formação filosófica profissional é para você ser especialista em determinada escola filosófica, determinado autor, uma área política, ética, sei lá, ciência, não sei o quê. Dependendo do teu, quando eu fui para filosofia depois de fazer 5 anos de medicina, né? Eu escutei muito na faculdade de medicina que eu fazia a pergunta errada. Por quê? Porque eu fazia perguntas de filósofo, né? Aí, quando eu estava no 2º ano, eu fui estudar Freud, psicanálise, para ver se dava
um freio de arrumação na faculdade, como eu venho de família de médico, então vou ser médico. Bom aluno, vou ser médico, é normal, né? Mas aí eu fui morar um ano no kibbutz, em Israel, para espairecer a cabeça e tal. Mas eu fazia pergunta que eu levava umas bordoadas, assim, porque isso não é pergunta de médico. Aí eu fui para psicanálise, estudei psicanálise cerca de 10 anos, e a psicanálise acabou me levando para filosofia. Aí eu resolvi fazer a graduação de filosofia e fazer toda a carreira. Então, quando eu cheguei na filosofia, eu devia estar, na graduação, eu devia estar com 25 anos, alguma coisa assim. Não era mais moleque. Era jovem, mas é um moleque. Já era até pai, pô. Sim, já era pai, exatamente. E aí, assim, eu entrei na filosofia já meio que para valer. Eu não queria ir para filosofia para virar especialista num cara e falar daquilo a vida inteira. Uhum. Eu queria ir para filosofia para responder as perguntas erradas que eu fazia na medicina. Entendeu? Então, ainda no primeiro ano de filosofia, eu era leitor do Paulo Francis, que eu não sei se vocês sabem quem é. Não manjo. É um grande jornalista que morreu em 97. Foi muito famoso nos anos 80, 90. Vocês iam gostar. Vocês gostam de rir de gente que fala merda? Põe Paulo Não, Francis. mas eu sou o cara que fala merda também. Mas normalmente. uma coisa é você falar merda, outra coisa é rir de quem fala merda. Tá. E tem um tipo de merda específica que a gente ri mais, né? E aí ele escrevia na Ilustrada, na Folha, na época. E eu já tinha intenção de escrever na Ilustrada no primeiro ano de filosofia. Eu já queria ir pra mídia. Entendi. Porque eu queria fazer parte do debate público. E eu fiz isso.